Com certeza, você já deve ter ouvido falar que não se pode colocar utensílios de alumínio ou de outros metais no forno micro-ondas, não é mesmo? E isso é realmente verdade. O micro-ondas pode pegar fogo e causar um incêndio se for colocado dentro dele papel alumínio ou utensílios de metal. Nunca faça isso, nem por brincadeira, pois poderá incendiar sua casa inteira. Mas antes de entendermos por que isso acontece, vejamos primeiro qual é o princípio de funcionamento desse aparelho. O forno micro-ondas contém magnétron, isto é, um tubo onde os elétrons são afetados por campos magnéticos e elétricos, de maneira a produzir radiação na forma de micro-ondas, que são ondas eletromagnéticas. Essas ondas eletromagnéticas interagem com as moléculas de água presentes no alimento, que são moléculas polares, ou seja, apresentam um dipolo elétrico, um polo positivo e o outro negativo. Com o aumento da agitação dessas moléculas de água e também de outras moléculas do alimento que têm os dipolos permanentes ou induzidos, há a absorção de energia. Porém, quando a radiação cessa, a energia absorvida é emitida na forma de calor e assim aquece o alimento. Assim, quando vamos usar o micro-ondas, temos que colocar o alimento em utensílios que são feitos de materiais transparentes a esse tipo de radiação eletromagnética. Alguns bons exemplos são o vidro, cerâmica, papel e os plásticos. Esses materiais deixam as ondas passarem e aquecerem o alimento. Apesar disso, eles também ficam quentes, não pela radiação, mas em razão do seu contato com o alimento, que ele transfere o calor por condução. Por isso, deve-se lembrar de usar luva térmica para tirar esses vasilhames de dentro do micro-ondas. Porém, os metais, além de não serem transparentes às micro-ondas, também são ótimos condutores. Lembrando também que as paredes dentro desse aparelho são revestidas de metal. Desse modo, se você resolver colocar uma panela pesada de metal dentro do micro-ondas, o metal irá refletir as ondas eletromagnéticas, impedindo que o alimento aqueça e o aparelho funcione direito. Mas o verdadeiro perigo mora em peças menores feitas de metais, como os talheres, assadeiras, utensílios que podem ter cabos metálicos e parafusos de metal, e até mesmo recipientes que possuem algum detalhe em metal, como uma decoração dourada ou prateada. Esses materiais não podem ir ao forno, porque os campos elétricos e magnéticos do micro-ondas podem criar uma corrente elétrica nesses materiais condutores. Quando são pedaços grandes, como as paredes do forno, eles geralmente suportam essa corrente elétrica. Mas no caso de pedaços finos, como papel alumínio, eles podem ficar sobrecarregados, sofrer superaquecimento e causar faíscas que podem levar a um incêndio. Então, muita atenção para o que você coloca no micro-ondas e muito cuidado.